Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar o diácono, Padre Leandro, diácono Valdir, Padre Leandro, todos que estão aqui no santuário, Ministério de Música, quem está também ajudando na liturgia, você que está aqui no santuário, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, dizer do nosso agradecimento a esta santa que nós estamos comemorando hoje, fazendo memória, Santa Escolástica. Ela nasceu na Itália em 480. Irmã gêmea de São Bento. Nós conhecemos São Bento, né? E talvez esquecemos um pouco de Santa Escolástica. Consagrada a Deus desde a sua infância, ela fundou as Beneditinas e o mais importante da sua vida, amou a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Como nós devemos também amar a Deus, seguindo os ensinamentos de todos os santos que nós conhecemos, pedimos ao Senhor que possa nos ajudar. E as leituras da liturgia de hoje nos ajudam a refletir um pouco sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo para qual nós fomos criados e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Interessante que hoje essa liturgia traz para nós duas abordagens muito importantes. A primeira, a abertura dos olhos. Depois, a abertura dos ouvidos. Na primeira leitura, nós vemos a narração de Gênesis, e Gênesis coloca ali um certo oferecimento da serpente para a mulher. E a gente precisa ter muito cuidado para não cair nas armadilhas, tudo aquilo que é oferecido a cada um de nós. Talvez o mundo tenha oferecido muito, mas será que tudo aquilo que me é proposto realmente é para eu consumir como filho de Deus? Será que tudo que está aí não tem um pouco de simbolismo da serpente, naquilo que é a sua astúcia, naquilo que é o símbolo do mal? Hoje, nós precisamos refletir sobre essas propostas para não cairmos nessa armadilha que fere o coração de Deus. Propostas essas que nós vimos na primeira leitura, onde está escrito lá, viver para sempre. Parece uma coisa boa, né? Viver para sempre. Mas se nós vivemos para sempre, afastados de Deus, nós estamos morrendo. Nós estamos conquistando a morte. Então, cuidado quando alguém falar para você, olha, você vai viver para sempre, precisa fazer só isso. É um grande engano. Nós precisamos estar com Deus e assim conquistar a vida eterna. Depois, sereis na terra como Deus.
um poder que não cabe a nós. Nós não queremos ser como deuses que eu falo com o D menor, né? Não o D maiúsculo. Nós não queremos ter todos os poderes do mundo, nós não queremos viver como não dependêssemos de ninguém. O que nós queremos é ser filhos. Então, cuidado quando alguém disser para você: olha, você será aqui na terra como um Deus, terá de tudo na sua vida. Depois, alcançar a felicidade plena. Parece que as pessoas estão acostumadas a seguir algum tipo de receita que possa trazer felicidade. Se você fizer esses 10 passos aqui, será feliz e feliz integralmente. Quem pode garantir que essa felicidade, ela realmente existirá? E se caso ela existisse, nenhuma felicidade pode existir sem a presença do Senhor. Ter cuidado na hora das nossas escolhas é muito importante, porque a primeira leitura vem chamando a nossa atenção para escolher o bem e não o mal. Precisamos fazer essas escolhas, e as escolhas precisam ser boas, e precisam ser na liberdade e também na consequência daquilo que se escolhe. Nós precisamos aprender a escolher bem, ter um bom discernimento, usar a consciência, ter responsabilidade dos nossos atos, sabendo que todas essas consequências das escolhas, elas existem. Será que quando nós estamos escolhendo, nós também estamos pensando naquilo que pode acontecer diante dessas escolhas? Retirei aqui de um teólogo a seguinte frase: o pecado original é uma pretensão de realizar-se plenamente fora da relação com o Senhor, visto já não como criador, mas como ameaça à própria vida. A primeira leitura quer nos alertar justamente para isso. Cuidado, tenha cuidado. O Salmo nos ajuda porque quando nós desviamos o nosso olhar, o nosso ouvido, aquilo que precisamos ser diante de Deus, a gente pode contar com a sua misericórdia. Contando com a misericórdia do Senhor, desse Deus que ama e pode sim trazer um novo relacionamento para mim e para você, como fez com o surdo do Evangelho. Hoje nós ouvimos no Evangelho que Jesus estava num território pagão. E o território pagão, aqui, bem explicado, é aqueles que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus. Aqueles que ainda não escutaram Deus, aqueles que ainda não fizeram uma experiência com Ele. De repente, Jesus se encontra com um homem, uma pessoa, alguém que era surdo e mudo. Não sei se você conhece algum surdo e mudo, mas não precisa ter uma doença física para percebermos que algumas pessoas estão surdas, algumas pessoas estão mudas. Os gestos de Jesus nesse evangelho é muito significante. Quero destacar aqui dois gestos de Jesus. Ergueu os olhos ao céu. Deus está ali disposto a nos ajudar em tudo aquilo que a gente precisa. O Filho de Deus, Jesus, ele ergue os olhos a Deus porque ele entende que Deus Pai, é o Criador de tudo. E nós precisamos contar com Ele. Precisamos estar em sintonia. Jesus estava plenamente em sintonia com o Senhor. Depois, o respirar de Jesus. A liturgia de hoje diz que Jesus respirou. E esse respiro de Jesus manifesta tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele contempla. A situação presente daquele surdo, daquele mudo, não era do agrado de Jesus. Jesus queria mudar aquela situação. Esse suspiro de Jesus demonstra toda a compaixão que esse Deus tem por cada um de nós. O resultado disso, a palavra, que quer abrir todas essas realidades, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Palavra que trouxe a criação, como vemos lá em Gênesis, mas também quer trazer para nós hoje
uma nova criação, um desejo profundo de sermos inteiramente do Senhor. Meu querido, minha querida, Deus não quer que a gente permaneça no mal, e aqui o mal é identificado como o pecado, que pode fazer com que eu e você possamos nos tornar, nessa vida, mesmo sem tendo uma deficiência biológica, surdos e mudos. Que a gente possa, com o auxílio da palavra do Senhor, deixar que essa mesma palavra, invadindo o nosso coração, e mais do que isso, sendo base para as nossas atitudes, possa nos fazer cada vez mais pessoas melhores, comprometidas com Deus. Só vamos conseguir fazer isso, meus queridos, se contarmos com o poder do alto, com o poder do Espírito Santo. É Deus que faz isso em nós. Tem uma música que eu gosto muito e que diz mais ou menos assim: tudo posso, naquele que me fortalece. Já ouviu essa música em algum lugar? Já, né? Pois é, para aqueles momentos em que eu e você estivermos vivendo talvez uma falta de visão, talvez uma possibilidade de não escutar bem, a gente precisa se voltar para esse Deus e dizer que com Ele a gente pode. E assim, diante da palavra do Senhor, com a chancela do Espírito Santo, deixar que Deus seja exatamente aquilo que Ele é, Deus na nossa vida. Deus no texto dos homens, Deus nas mães que oram pelos filhos, Deus na comunidade Canção Nova. Sabe por quê? Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Como é que é? Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir. Fique de pé. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, E mesmo na dor, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou, seguindo minha história, profetizando que eu posso. Tudo posso. Mas lembre-se, com Jesus. Em Jesus.